Olá, hoje estou aqui com Marina Brito, fonoaudióloga infantil. E aí, Marina, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e vamos falar hoje sobre assuntos muito importantes que somos muito cobradas, né? Demais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre disfagia. E também o distúrbio alimentar pediátrico. Isso. O que seria esse DAP? Então, o distúrbio alimentar pediátrico, ele envolve uma ingestão oral, né, inadequada dos nutrientes. Só que, para a gente considerar que é um distúrbio alimentar pediátrico, essa criança ela precisa, no mínimo, estar há mais de 2 semanas, né, há 2 semanas aí, com essa dificuldade de ingestão oral de nutrientes inadequada. Só que, além dela ter 2 semanas no mínimo, né, com essa dificuldade, ela também vai precisar ter algumas disfunções, tá? Podendo ser uma ou mais disfunções. Então, quais são essas disfunções? A disfunção médica, então são crianças que vão ter sinais vitais alterados na alimentação, ou tem alguma questão neurológica que influencia, ou não ganha peso, né? Ou tem pneumonias de aspiração, que a gente vai ver que depois também pode envolver a disfagia. Então, primeiro ponto, pode ter uma disfunção médica. Lembrando que pode ter um ou mais que um, né? Pode ter também uma disfunção psicossocial. Então, o psicossocial envolve o quê? Uma dificuldade familiar. Então, a família tem dificuldade para sair, a família não consegue ir nos lugares porque essa criança não consegue comer nada. Então, a gente tem aí uma questão psicossocial que envolve muito essa questão social dessa criança no ambiente. Outro fator também é a questão nutricional. Então, essa criança vai ter uma disfunção nutricional, né? Ou até mesmo de hidratação. Mas normalmente uma disfunção nutricional em que ela perde peso ou ela não consegue ganhar peso, né? Justamente por essa ingestão oral inadequada dos nutrientes. E a outra questão também é pela disfunção na habilidade alimentar. Ou seja, são crianças que não conseguem desenvolver aí as texturas, as consistências, não consegue sair da papinha, né? Tem dificuldade às vezes com a cor do alimento, do sabor, muitas vezes que envolve o sensorial, certo? Então, basicamente, a gente tem aí uma ingestão oral inadequada de nutrientes, mas que vai precisar ter um desses 4 itens, um ou mais, para a gente considerar. Lembrando que há mais de 2 semanas essa criança tem que estar apresentando esses sintomas. Não é aquela dificuldade alimentar. Por exemplo, hoje a criança aceitou uma maçã, amanhã ela não aceita, depois na semana que vem ela aceita. Isso é uma dificuldade alimentar. Mas nada comparado com o DAP, que realmente é uma situação grave, que não adianta deixar passar fome, né? Que a mãe fala, deixa passar fome que passa. Nós estamos falando de um distúrbio, e um distúrbio que pode ser de leve até o mais grave. As crianças chegam a sentir desconforto na hora de engolir, por isso que elas, ou não? Pode sentir, na verdade, desconforto com a questão sensorial. Ah, ok. Por exemplo, a gente teve uma entrevista, né, com um autista que foi perguntado para ele por que ele não gostava de coisas crocantes, porque ele não comia de jeito nenhum coisas crocantes. E a fala dele foi que ele tinha a percepção que ele estava comendo besouros. Que a sensação era a mesma. Eles fazem essa comparação mesmo. Essa comparação. No consultório mesmo já tive um que ele não morde a uva, porque na hora de explodir parece que o barulho é muito alto para eles, né? Então, assim, normalmente está associado com uma questão sensorial, uma dificuldade sensorial, e aí seja cheiro, seja o sabor, seja a textura, né, seja a consistência, geralmente está influenciando. E a criança pode desenvolver isso, né? Pode desenvolver isso. Não tem uma idade certa para isso? Não, normalmente é na faixa dos 2 anos em diante, tá? Mas temos crianças que desde a introdução alimentar, ela já nos mostra uma certa dificuldade. Sim. Você acha que tem alguma relação com a gestação ou não?
Não, normalmente não. Normalmente a gente não tem estudos que provam que tem algo a ver com a gestação, mas normalmente está associado com crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, né? Principalmente o autismo. É muito comum o DAP no autismo, tá? Ou crianças também que têm alterações neurológicas, crianças prematuras, crianças com paralisia cerebral. Principalmente na questão também psicossocial, né, que envolve muito essa alimentação ali na questão social, que são crianças que as mães até muitas vezes evitam sair, não conseguem ir para festa, não conseguem ir para lugar nenhum, às vezes tem que levar a marmita da criança, porque é a única coisa que ela come, né? Então eu já tive situações em que a mãe tinha que levar, onde ela ia, ela tinha que levar o feijão numa tupperware separada para poder misturar esse feijão ali, porque a criança só comia quando tinha feijão no meio, ou seja, quando era molhada a consistência. A gente também pode ter casos que não tenha essa parte de neurológica alterada que tenha o DAP. Sim, tem. E a gente tem que fazer um divisor de águas entre o DAP, né, e entre a disfagia. Porque a disfagia, ela é muito confundida com DAP e DAP muito confundida com disfagia. O que acontece? Qual é a confusão? O DAP, ele não causa disfagia, mas a disfagia pode causar o DAP. Então, nós podemos sim, numa mesma criança, ter o DAP e ter a disfagia. A disfagia ela é mais comum em pacientes neurológicos, né? Muito mais comum, mas nós podemos ter crianças que são típicas, de desenvolvimento típico, mas que têm a disfagia. Então, isso pode acontecer, tá bom? Entendi. Já que você entrou no assunto da disfagia, o que é ela? Então, a disfagia é uma dificuldade de engolir, né? É uma dificuldade na deglutição. Mas a gente tem que pensar em todo o trajeto, porque a disfagia, ela envolve desde o momento em que essa criança coloca esse alimento na boca até ele chegar no estômago. Então, é uma forma desse alimento chegar de forma segura até o estômago. Quando eu tenho uma disfagia na fase oral, eu posso ter uma criança que come de forma mais lenta, uma criança que tem mais dificuldade de fazer esse bolo alimentar, e automaticamente isso vai impactar na fase faríngea, é quando esse alimento está passando ali pela faringe, ali no momento da deglutição, no momento que essa criança está engolindo, né? E também temos a fase esofágica, que normalmente são crianças que podem ter alguma alteração esofágica, né? Que pode também um esôfago ali alterado, uma atresia de esôfago, alguma coisa assim, né? Aí já é um diagnóstico médico mesmo. Sim. Mas que pode também estar afetado. Mas normalmente, quando a gente tem uma fase oral afetada, a gente tem uma fase faríngea também alterada. Então, por isso que a gente chama normalmente de disfagia orofaríngea, tá? Então, qual é a função da deglutição? Proteger o pulmão, né, de broncoaspirações, porque toda vez que a gente engole, esse pulmão tem que ser protegido, né, a gente chama de epiglote. Então, a epiglote abaixa e protege o nosso pulmão para que esse alimento se direcione diretamente para o estômago, não para o pulmão, né? Então, a gente tem crianças que muitas vezes engasgam, pode ser que sim, que tem muitas pneumonias aspirativas, e o mais importante de tudo, a disfagia, ela mata, né? Ela mata. Porque pode broncoaspirar também. Pode broncoaspirar de uma vez, né? Pode broncoaspirar de uma vez ali, a gente ter um quadro severo, né? Ou pode ir fazendo broncoaspirações com cada alimentação, né? E aí acontece de repente, essa criança começar a ter pneumonias ali recorrentes. Aí até o momento que esse pulmão não vai mais aguentando. Tem pneumonia, é internado. Tem pneumonia, é internado. Porque está fazendo broncoaspirações. Então eu falo que a disfagia ela é perigosa. Claro, né? A gente tem do nível mais leve até o mais severo, onde essa criança tem que muitas vezes colocar uma via alternativa de alimentação, porque realmente é um risco muito grande para ela se alimentar pela boca, né, por via oral. Sim. E existe tipos de tratamento ou não? Sim, é com fonoaudiologia, né? A não ser que tenha algo que envolve com o gastro,
né? Então, depende muito do que, se tem alguma alteração crâniofacial, que às vezes a gente precisa do otorrino também, se essa criança às vezes precisa de alguma intervenção cirúrgica. Então, tudo depende de qual é a causa dessa disfagia. Como eu disse, normalmente são crianças que têm alteração neurológica, que nasceram prematuras, que têm uma paralisia cerebral, que têm uma síndrome. Normalmente está mais associado aí com crianças neuroatípicas. E aí é um tratamento longo, né, Marina? É um tratamento muitas vezes longo. Algumas vezes a gente não vai conseguir fazer com que essa criança volte a ter uma via de alimentação oral, né, pela boca. Às vezes ela fica com a gastro e a gente consegue dar qualidade de vida para essa criança, ou seja, a gente consegue fazer com que ela engula a própria saliva, né, de uma forma que protegemos o pulmão dela, que ela não precisa ficar babando, né? A gente consegue, então, de forma segura, ensinar essa criança a engolir a própria saliva. Isso é qualidade de vida, né? Ou muitas vezes dá oportunidade para ela sentir o sabor das coisas, mesmo que não seja em quantidade. Então, existem vários níveis de disfagia. Quando a gente pensa numa severa, dificilmente, né? Quanto mais, na verdade, comprometida neurologicamente essa criança, dificilmente ela volta por via oral, né, pela boca, porque a gente pode muitas vezes colocá-la em risco. Mas tem sim tratamento e tem crianças que sim, que tiram a gastro, que tiram, né, a via alternativa de alimentação e que conseguem voltar a se alimentar pela boca. Maravilha, podia ser todas assim, né? Poderia. E o DAP, tipo, faz todo esse processo com você também? Porque o que acontece? No caso da disfagia, por exemplo, a criança é desconfortável para ela comer. É desconfortável para ela engolir. Muitas vezes ela nem fala, né, que é desconfortável. Isso, ou porque ela engasga, ou porque ela demora demais para comer, ou porque é desconfortável de alguma forma para ela ali, aquela alimentação não tá confortável. E aí, de tanto que a alimentação é aversiva, esse momento da alimentação é muito aversivo para ela, acaba que vai se tornando um DAP. Ou seja, né, ela vai tornando um distúrbio que não era presente, mas que se tornou por conta da disfagia. Por isso que eu falo que a disfagia, ela causa o DAP. E o DAP, o tratamento do DAP e da disfagia são opostos. E quando a gente tem uma criança com os dois diagnósticos juntos, difícil. É um desafio muito grande. Por quê? Primeiro, eu preciso tratar o DAP muitas vezes. Eu preciso fazer que essa criança tenha uma aceitação, tenha um conforto para chegar perto desse alimento. Para depois eu conseguir trabalhar a disfagia. Porque a disfagia, querendo ou não, eu preciso trabalhar com alimentos, nem que for o sabor. Né? Eu preciso fazer o que a gente chama de ETTG, que é a estimulação tátil térmica gustativa. Porque para a criança aprender a engolir, ela tem que engolir. Né? Não tem como eu ensinar um caminho lá para o cérebro, olha cérebro, você tem que aprender a deglutir, você tem que aprender a engolir, sem colocar isso em prática. Então, na disfagia, eu preciso trabalhar com o alimento, nem que for de forma segura, só com sabor, mas eu preciso trabalhar. E é um trabalho repetitivo, né? Repetitivo. Às vezes aqui no consultório, mas de novo, mas quanto mais eu aproximo a criança daquele alimento, depois ela aceita numa boa, né? E a gente tem que entender que é um longo processo. Não é um processo rápido. Então, assim, não é mágica, eu falo, né? E o DAP, as famílias costumam demorar para perceber, assim, né? Começa a achar que é frescura. Sim, normalmente são crianças que são chamadas que têm frescura, que não aceitam certos alimentos, ou aquela velha história, deixa passar fome que come. E não é bem assim, né? Então a gente tem que entender isso. Porque chegam no consultório e quando eu vou perguntar, faz 3 anos que a criança não come mais. Sim. E assim, a gente tem que ter cuidado assim, porque às vezes a mãe chega e fala assim, mas ele não come alface, ele não come batata, ele não come... A gente tem que entender que no DAP nós temos ali uma sequela muito grande nutricional. Né, uma alteração muito grande nutricional. Então, o número de alimentos que essa criança come é muito reduzido. Não é que não gosta do alface, não gosta do pepino,
ela não gosta de tal fruta. Então, é diferente uma dificuldade alimentar de um DAP. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. É até diferente da seletividade alimentar, Da seletividade alimentar. Normalmente, a seletividade alimentar tá ali dentro do DAP. Ah, sim. Né? Normalmente, ela tá envolvendo ali o DAP. Só que a gente tem que entender qual é esse nível. Qual é o nível e por que está acontecendo isso? Sim. Porque às vezes a gente tem uma base puramente sensorial. Então, trabalhando com a terapeuta ocupacional em integração sensorial, né, trabalhando com a Nutri, a gente tem bons resultados, né? A fono junto, uma equipe multidisciplinar, sim, a gente tem bons resultados, que são crianças que podem sim se aproximar dos alimentos e passar a comer de tudo. Então, essa é a vantagem, né? Que as terapias, elas trazem esse recurso para a criança voltar a comer sim. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. O arroba da Marina vai estar aqui embaixo para vocês entrarem em contato se tiver mais alguma dúvida. Obrigado, Marina. Eu que agradeço a oportunidade. Temos muitos assuntos para conversar ainda, né? Mas espero ter ajudado, espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês e eu estou à disposição. Obrigada.